Bem-vindos, meus amigos, ao Núcleo Call número 10. Nosso objetivo aqui é sempre trazer um conteúdo interessante para o nosso público, né? E a gente está sempre procurando ouvir aí entrevistados interessantes, está sempre falando aí com as principais casas de gestão. E agora, na nossa 10ª edição, nós vamos fazer um formato diferente, né? Eu vou estar aqui hoje com 2 camisas 10 do mercado. O Paulo Bockel, tá certa a pronúncia, Paulo? É Paulo Bockel, Paulo Bockel? Paulo Bockel? Bockel, isso aí. Paulo Bockel e o Eduardo Campo. O Paulo, ele é economista pelo UERJ, né? Tem 25 anos de mercado, figura conhecidíssima aí, né? 10 entre 10 assessores conhecem o Paulo. Está no mercado financeiro aí por 25 anos, a área dele é na área de relacionamento, fala aí com os distribuidores, um cara muito experiente, está aqui com a gente para compartilhar, falar um pouquinho da Arx, né? Que sempre tem a dúvida, é RX ou Arx, mas é a Arx Investimentos. Vai falar um pouquinho da casa, mas também vai compartilhar com a gente algumas impressões. Afinal de contas, ele tem o privilégio aí de estar trafegando pelo mercado, falando com todo mundo. Bom, o Eduardo Canto é engenheiro, mais um, né? O mercado está recheado de engenheiros. Ele é engenheiro químico formado pelo FRJ, está no mercado financeiro também desde 97. E assim como o Paulo, ele passou por grandes instituições financeiras, né? Até chegar agora, onde ele atua na Arx como gestor macro. E aí eu até fiz um trocadilho aqui, daqueles do tiozão do pavê, que é sempre o seguinte, como ele é engenheiro químico, ele está sempre buscando a melhor fórmula para remunerar os seus cotistas, né? Bom, galera, eu quero agradecer demais aí ao Paulo, Eduardo, é sempre um privilégio para a gente estar recebendo os nossos convidados, e com vocês, obviamente, não é diferente. Mas vamos lá, né? 2020 foi um ano terrível, né? Um ano que a gente aprendeu muito, um ano que a gente sobreviveu, um ano que para muitas pessoas, eu até concordo de certa maneira, ainda nem acabou, mas a gente aí está superando e todo ano nunca é diferente, né? A gente quer entender um pouco quais são os cenários possíveis, o que vem pela frente, quais são as perspectivas. Mas antes da gente começar a falar propriamente sobre as perspectivas, eu queria que o Paulo aí... Paulo, faz favor, apresenta a casa aí. A Arx é uma gestora muito destacada no mercado, né? E ninguém melhor do que você para falar um pouquinho sobre a casa e suas características. Faz favor. Obrigado, Marcelo. Eu vou aproveitar, só para tirar as 2 dúvidas suas. É Paulo Bockel, né? E é a RX. Não é a RX, é Arx Investimentos. É isso aí. Então, Bockel e Arx. Tá bom, não tem mais dúvida. Tá. Então, a Arx Investimentos ela existe desde 2001, então esse ano a gente completa 20 anos de existência. Tá? A casa hoje tem estratégias de renda fixa, crédito, multimercado e ações. Ações é a mais antiga, né? A primeira a gente tem fundo ali já com 20 anos de histórico. Caraca, 20 anos é muita coisa, hein? A gente está com esse mês a gente está com praticamente 24 bilhões de reais sob gestão, então bastante dinheiro, né? Bastante volume. A gente aprendeu bastante ano passado, Marcelo, assim, esse ano não acabou e eu acho que a gente vai mudar muito a forma como opera, né? E tudo mais. E eu acho que uma coisa que é muito interessante que a gente aprendeu ano passado, até pelo fato, até embora distante, né? Porque cada um está na sua casa, foi trabalhar em conjunto. E o fato da casa ter basicamente ali as estratégias diferentes, e elas são estratégias muito complementares, né? Então, se a gente olhar, quando a gente fala, por exemplo, de analisar uma empresa, a bolsa, você está analisando com uma ótica. E a gente acaba analisando crédito, por exemplo, a mesma empresa com uma ótica diferente. Então, acaba sendo complementar e com muita troca. E o próprio time, né? O Duda vai falar muito aí, assim, o timing do multimercado é um time muito rápido, né? Você tem que estar tomando decisão, olhando ali a cada instante, enquanto você está falando de ações e créditos, são tomadas de decisões mais lentas, né? As coisas vão acontecendo mais longo. Então, isso é uma coisa interessante que a gente consegue em conjunto na Arx, ter muita sinergia entre as áreas e aprendeu ali mais do que nunca, né? Porque a gente precisou muito ali até para entender o que estava acontecendo de cenário, como é que isso ia se comportar. Acho que todo mundo acabou errando, né? Porque ninguém achava no limite que você ia ficar 11 meses. Aí a gente já tem praticamente isso, 10 meses, né, de pandemia, 10 meses em casa. E o que você falou bem, né? Assim, a gente não tem também, embora tenha a vacina e tudo mais, ainda tem um tempo para ficar. Essa sinergia que a gente conseguiu fazer, principalmente nesses últimos 12 meses, aprendeu a trabalhar em conjunto, né?
ela veio também um pouco, né? A gente faz parte do grupo BNY Mellon, né? Então, o brasileiro talvez nunca tivesse pensado em ter uma questão de pandemia, e a gente teve toda a tecnologia à nossa disposição para sair de um dia para o outro e ter tudo pronto, porque lá fora acontece isso com mais naturalidade, não a pandemia, mas você tem nevasca, tem outras coisas que você muitas vezes não consegue chegar no escritório, tem que trabalhar de casa, tá? Então, acho que da Arx é isso. A gente está muito feliz com o resultado que a gente obteve nesse momento da pandemia, né? Então, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom de entender o que está acontecendo no mercado, de se posicionar no mercado. E eu acho que como grande destaque que a gente teve, sem dúvida nenhuma, foi o fundo aí do Duda. O Duda vai falar tanto do RX Macro quanto do RX Extra, né, que foram 2 fundos que performaram maravilhosamente bem. E eu diria até uma outra coisa que o fundo tem, que todo alocador busca, que é a questão da correlação com outros fundos. Então, o fundo é extremamente descorrelacionado. A gente fez até um estudo recente, pegou a grande maioria dos principais fundos abertos, né, que estão nas plataformas, e fez uma correlação. Você tem a correlação ali entre 0 e 0,3. Né? Então, o sonho do gestor, né? O sonho dos assessores, né? Exatamente. E ainda junta uma outra coisa, que é a questão da liquidez, né? Que é D1. Então, acho que o Duda também pode explorar como é que ele consegue esse tipo de coisa aí. Bom, então quando eu falei que o Eduardo, vamos já tomar a liberdade aqui de chamar de Duda, era um camisa 10, eu não estava exagerando. Paulo, antes de passar para o Duda, eu queria um desenho rápido para você. A gente vê que cada casa, né, ela tem as suas peculiaridades no processo decisório, né? Tem casas que optam por ter um comitê global que decide sobre todas as estratégias, né? Tem casas que cada fundo tem uma estrutura própria de gestão e uma caixinha. Como é que é né? A gente tem esses fundos aí que tem o one man show, né? Que tem aquela figura central, né? E que se cerca ali de um corpo técnico. Como é que é esse processo decisório na Arx? Bom, acho que o Duda explica melhor a parte até dele aqui, eu acho que ele vai explicar mais no detalhe. Mas, assim, você está falando, quando você fala na área de crédito, né, basicamente, assim, o processo de... Você tem 2 processos ali no crédito, tem ação também, né? Assim, você escolhe, mas o crédito você vai estar escolhendo os papéis, basicamente funciona por comitê, tá? Todo o processo da Arx começa no comitê, e você depois... Vou dar um exemplo do crédito, né? A primeira etapa do comitê é o quê? Você aprovar o crédito ou não. Né? E aí, depois você tem isso aprovado, tem o modelo aprovado, o gestor toma a decisão de qual alocação que ele quer fazer. Mercado primário, mercado secundário, mas um comitê normalmente é unânime, você tem que tomar a decisão, todo mundo tem que estar afinado, né? No final do dia, quando você fala unânime, é que todo mundo tem poder de veto, né? Então, todo mundo tem que estar afinado com o que vai estar com aquela posição que está coerente. O que a gente procura muito fazer na Arx também, que é o inverso, né? Que é a questão de você estar olhando muito as posições que você tem. Porque o maior problema que você acaba tendo quando você faz a gestão do portfólio é que muitas vezes você vai deixando as posições e muitas dessas posições acabam tomando um risco assimétrico, ou seja, você pode perder mais do que ganhar. O que a gente gosta muito de fazer é você estar olhando aquelas posições e sempre também para ver se não está na hora de você sair das posições. Porque se você chega no momento e já teve grande parte do ganho que você ia ter, e você está vendo que aquela posição talvez não seja uma posição tão ganhadora, tão vencedora daqui para frente, talvez esteja na hora até de você sair da posição e montar outra. E, se for o caso, ir para a caixa. Né? Então, eu acho que essa dinâmica que a gente tem na Arx é uma coisa bastante interessante. Você está olhando as posições também, você entender por que você entrou no papel, né? E quais são as coisas que te fariam sair daquela posição. Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente tem dentro do poder de decisão da Arx como um todo. Tá? E com certeza é uma fórmula que vem dando certo, os resultados falam por si só. Bom, como a gente está fazendo aqui uma dupla, uma tabelinha, né? O Paulo não poderia ter ajeitado melhor a bola, né, para o Duda do que essa apresentação, essa introdução. Duda, bom, 2020 aí a gente teve como os grandes temas do cenário, né, a pandemia e a eleição americana. Bom, daqui para frente, né, a eleição americana hoje nós tivemos aí
após Joe Biden, né, finalmente encerrando um processo talvez o mais volátil e longo de todos os processos eleitorais americanos, aí com uma quebra de uma tradição mais que secular, né, que o presidente não passou para o seu sucessor aí o poder, uma mancha, vamos dizer assim, na democracia, mas ao final a democracia venceu. No que diz respeito à pandemia, ainda que a gente tenha um cenário desafiador pela frente, uma sensação de que o pior ficou para trás. O que eu queria ter de você, em relação ao cenário externo, quais são os cenários possíveis que vocês trabalham, né? Qual é o viés que vocês têm em relação a isso? Qual que é o impacto que o cenário global, qual é o peso que o cenário global vai ter em relação às decisões de vocês? Depois vamos falar um pouco do cenário doméstico e, fica à vontade também se você quiser agregar. Eu coloquei esses dois temas como sendo assim os drivers principais de 2020 e queria a sua opinião sobre 2021 nessa perspectiva aí do cenário global. Tá ótimo, Marcelo. Eu agradeço aí a oportunidade. Imagina. Espero que a gente tenha mais aí pela frente dessas. Se tem alguém grato aqui nessa história, sou eu pela oportunidade. Não é todo dia que a gente tem a possibilidade de falar com duas feras dessa ainda ao mesmo tempo, hein? Então, na pandemia, é o que você falou, eu acho que o pior já passou. É um negócio, né, foi um negócio extremamente novo, extremamente pesado. Né, no ano passado, a gente, tanto do lado econômico, né, a gente não tinha nenhuma referência histórica, né, no negócio desse, talvez ali a gripe espanhola, o mais se aproximado talvez fosse a guerra, então a gente não tinha sequer referência, né, de impacto na economia, fora o problema social que essa doença acarretava, né, o número de mortes, né, que trazia junto com o cenário econômico. Então, eu acho que a gente teve, como acho que o Paulo citou isso bastante, em 2020 um ano de muito aprendizado sobre todos os aspectos, a gente passou por ele. Os dois temas que você citou, eu acho que eles ainda seguem, né? A pandemia segue. Eu acho que a gente vai conviver com esse tema durante pelo menos aí 3 a 6 meses de maneira mais forte, com duas vertentes, né? Essa segunda onda, né, com o afrouxamento no final acho que no último trimestre do ano, principalmente agora no final do ano, né, o afrouxamento, né, das quarentenas, era natural, era esperado que a gente tivesse essa segunda onda, essa segunda fase aí de contaminação, mas, ao mesmo tempo, a gente tem outra vertente, que é já o início da vacinação, produção, né, organização e, aí sim, a vacinação. Então, eu acho que é uma questão agora muito de timing, né, de volume, né, de quanto que a gente consegue vacinar no mundo todo, vis-à-vis esse recrudescimento aí da doença. Então, diferente do que era lá atrás, que a gente não tinha sequer um horizonte, eu acho que hoje a gente consegue enxergar aí, ter pelo menos aí aquele negócio. Acho que se a vertente segunda onda crescer um pouco mais forte e a gente tiver novos lockdowns, eles vão ser curtos, eles vão ser muito mais leves do que foi anteriormente, então com menos impacto nas economias. É muito mais um timing para que a gente, né, vacine o maior número de pessoas possíveis, pelo menos aqueles que têm, né, mais chance, né, de pelo menos, né, ir para o hospital ou até vir a falecer, quer dizer, as pessoas que são mais suscetíveis à doença. Pelo menos se a gente fizer isso, depois eu acho que as economias andam assim, a gente vai conviver com a doença, mas será mais uma dentre todas as outras, todas as endemias que a gente tem por aí. No que diz respeito no que diz respeito à pandemia, o que você acha em termos de ativos que vão capturar essa desaceleração da pandemia? O que ainda tem para ganhar preço aí, sabe? Eu consegui terminar depois. Perdão, eu te interrompi. Não tem problema nenhum. E a gente dá, né, o que a gente está enxergando como, né, como como é que a gente chega até o final do ano em termos de ativos, nossos cenários efetivos, o que a gente consegue transformar. Outro ponto que você citou, né, no final do ano também, bastante voga, eleição americana, diferente da forma que foi, mas o resultado, uma vitória maciça aí dos democratas. A gente já esperava ali no último tri, né, pelas pesquisas, que pelo menos o executivo eles vencessem, que o Biden fosse presidente, levasse pelo menos uma das casas, mas o que a gente viu foi um atropelamento, né, a onda azul mesmo, levou as 3 casas, levou a presidência, né, Câmara e Senado. Então, agora o que a gente tem
é um mundo onde você tem mais estímulos fiscais, liquidez extremamente elevada, somando toda a liquidez já injetada nos governos pelos governos, pelos bancos centrais de maneira corretíssima no ano passado. Esse é um mundo, então, ele é muito market-friendly para mercados emergentes. Soma-se a isso, né, quer dizer, a gente, mais um ponto só sobre a vitória democrata, a gente já viu, né, o Biden já soltou seu primeiro plano de 2 tri, né, e provavelmente passará quase que inteiro, ainda que no Senado a maioria não seja tão gritante quanto na Câmara, e alguns temas sejam cortados, vai ser algo muito próximo a isso. Então, a gente... outro ponto, né, a Yellen tomou posse essa semana no Tesouro Americano, é dovish por natureza, quando foi do Fed foi extremamente dovish, tem como, gosta muito desse mix de estímulo, tanto monetário quanto fiscal, então ela vai estar sentada na cadeira do outro lado, vai ajudar, já deu no seu primeiro depoimento, né, já mostrou com certeza que esse cenário é extremamente factível, ela vai ser muito suscetível, muito friendly para essa parte de estímulo. O Fed também, né, a gente teve nesse início do ano uma aceleração, né, da curva americana, um steepening de curva, uma inclinação de curva, em conjunto com uma andada nas expectativas de inflação americana, né, foi até bem rápido, principalmente no 10 e no 30 anos. Quando se começou a falar esse tema de dólar fraco, né, por conta de todo esse plano de fundo democrata, ia ser questionado, o Powell já veio a público no seu primeiro discurso de 2021, já disse que o Banco Central, o Fed, não vai tomar nenhuma decisão agora no curto prazo, vai esperar ver se essa inflação fica consistentemente acima de 2%. Outro questionamento que se tinha era se esse nível de dívida era insustentável, ele já veio dando corte na mesma hora de que está muito longe de ser insustentável. Então, assim, o plano de fundo na principal economia americana está muito direcionado a ser um dólar fraco, né, mais injeção de capital e, portanto, né, busca por ativos de risco no mundo. A outra grande economia, acho que é o grande outro tema que vai nortear 2021, que a gente termina também em 2020, que é essa aceleração de commodities, principalmente por conta, né, da recuperação chinesa, quer dizer, os últimos números de China são muito bons, né, sobre todos os aspectos, balança, PIB, retail, né, a China vem crescendo bem acima de todos os indicadores, todo indicador que sai, a surpresa é extremamente positiva, isso está tendo impacto nas commodities, você teve, né, obviamente, um choque de oferta no mundo todo, então, com esse crescimento de China, as commodities estão explodindo. Esse é mais uma vertente extremamente positiva para os emergentes, principalmente aqueles exportadores de commodities. Então, como você falou, o pano de fundo no global é extremamente o que a gente consegue enxergar agora, obviamente com alguns riscos à frente, mas o que a gente consegue enxergar é um 2021 muito propício para as economias emergentes, um mundo muito líquido e em busca de ativos de risco, né? Aí a gente depois pode emendar para o Brasil. O Brasil vai ser, obviamente, é um emergente com uma pauta exportadora grande, mas que tem os seus problemas internos, que talvez não seja problemas internos. Eu acho que essa vai ser a grande chave, como é que o Brasil navega nesse mundo líquido, né? A gente está vendo desde o final do ano passado, esse rotation de movimento de capital no mundo, né, saindo das grandes economias, já indo para emergente. O Brasil tem recebido, né, todo dia a gente vê entrada de capital na Bolsa, a moeda valorizando, mas ainda muito tímido vis-à-vis o que os outros emergentes estão recebendo. A gente está sendo o patinho feio dessa alocação, né? Os grandes gestores globais estão colocando uma parcela o mínimo possível para o Brasil do que poderia, e a gente, assim, é das principais economias, né, exportadoras de commodities, então assusta essa pequena alocação, ainda que em termos nominais faça preço na Bolsa, faça preço na moeda, ela é muito pequena quando você olha como é que esse fluxo de capital está indo, principalmente para os asiáticos, mesmo aqui na América Latina, a gente está sendo o patinho feio dos nossos pares. Essa é a pergunta que eu até queria encaixar para você aí, né? Chegar aqui em Terra Brasília, né? Eu tinha um amigo meu que dizia que a sorte do Brasil é que a gente dorme, né?
que enquanto a gente dorme, o país cresce. Que enquanto a gente está acordado, a gente, de alguma maneira, está tentando contra ele. Nós temos aí no Congresso, né, esse ano não foi um ano, legislativamente falando, parece que foi um ano perdido, mas nós tivemos aí algumas medidas, né? A aprovação do marco do saneamento, a aprovação da autonomia do Banco Central, enfim. Mas foi um ano que, por conta da pandemia e por conta de uma disputa política, foi muito menos proveitoso do que poderia. Hoje nós temos aí, né, 3 peças de emenda constitucional na Câmara, uma falando sobre a reforma administrativa, né? O Rodrigo Maia deu uma engavetada nela, e 2 falando sobre a reforma tributária. Uma de autoria do governo, que está no Senado, e uma outra de autoria da própria casa, que está na Câmara, né? A PEC 45, a 110, em relação à tributária, e a PEC 32, se a memória não me falha, em relação à reforma administrativa. Assim, está sobrando dinheiro no mundo, o mundo tem apetite por risco, dado esse cenário global, né? Como se fala, né, jogaram dinheiro de helicóptero. Há quem diga que a última vez, né, que a humanidade viu um esforço conjunto dos governos em termos de incentivo nessa ordem de grandeza foi na Segunda Guerra Mundial, né, e que aquilo ali foi o prenúncio de um ciclo de crescimento, guardadas as devidas proporções, obviamente. Eu queria ter com você a seguinte sensação, e eu acho que isso começa a se desarrumar, esse nó começa a desatar, provavelmente, vamos ver, a partir agora de fevereiro, com a eleição das novas mesas diretoras, tanto do Senado quanto da Câmara. Eu queria uma impressão, qual é o cenário provável, como é que vocês estão em relação a qual vai ser o desenlace disso e, por consequência disso, qual é a perspectiva de vocês em relação ao avanço dessas reformas, que elas parecem ser assim imprescindíveis para a gente atacar o nosso déficit público, que está num patamar inimaginável, né? Queria essa impressão sua, por gentileza, Duda. Você vê que o Paulo passa a bola redonda, mas eu só mando paralelepípedo, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Então, a gente, assim, eu acho que esse é o tema mais, né, Brasil vai ser, o tema mais complicado, essa parte política. Não adianta, eu acho que a gente pode sentar aqui, acho que todos os gestores, é difícil você ter alguma opinião, alguma vantagem comparativa ao falar disso, é um mundo completamente diferente lá dentro, que a gente consegue traçar uma agenda, tentar ficar o máximo em cima dela e ter dali as conclusões. O que a gente consegue enxergar, né, o primeiro grande evento político aí à frente, que é a eleição na Câmara, marcada aí para dia 1º de fevereiro, uma eleição que está completamente polarizada. O governo escolheu o caminho de apostar todas as suas fichas num candidato. A gente já viu isso no passado. Isso é extremamente perigoso, né? Principalmente numa eleição bem dividida, que a gente não tenha, né, não sabe como é que, né, não tem nenhuma noção ainda do que acontece, né, depois. Essa aposta, ela se der o candidato do governo, eu acho que as chances da gente avançar nas reformas são um pouco maiores do que o outro candidato. Eu digo pouco maiores porque a Câmara vai estar dividida. Imagina que se o governo apostou todas as fichas num candidato, todo o resto não vai ter nenhuma vontade, né, política de votar a favor do executivo. Então, a gente tem uma chance maior por conta de maioria, mas vai ser extremamente difícil, mesmo o candidato do governo ganhando. Não ganhando o candidato do governo, né, é um candidato que está com a esquerda, né, comprometida, ela vai vir cobrar essa fatura, né, não foi de graça, não vai ser de graça esse apoio ao Baleia Rossi. Eu acho que não é só a questão do impeachment, né? Impeachment eu acho que por hora ele é muito mais um barulho por enquanto do que efetivamente uma preocupação. Mas todo o resto, é difícil que você veja uma pauta de privatização andar, é difícil que você veja, né, uma reforma tributária andar, é difícil que você enxergue tudo aquilo que a esquerda vota contra, que não pressione ao novo presidente para não pautar. Então, assim, você tem uma eleição completamente dividida, que você não sabe o outcome como é que vai ser, e no melhor cenário, eu acho que a gente vai ter ainda muita dificuldade em passar as reformas. Acho que você falou, né? Eu acho que a reforma administrativa talvez seja mais fácil, porque ela não mexe em direito, né? Ela adquirido, não mexe né? Em direito adquirido, então talvez seja uma coisa um pouco mais fácil, né, de fazer.
A tributária, ela vai ter ganhador e perdedor, porque você tem que tirar de um lado para botar no outro. O perdedor vai cobrar um pagamento por isso, né? um carrego, e, de novo, você não tem espaço fiscal nenhum para isso. Então, eu acho que ela é, mesmo, né, com o candidato do governo lá, eu acho difícil que a gente tenha alguma coisa. Então, assim, está muito... Eu acho que depois de 1º de fevereiro a gente vai ter conseguido até enxergar um pouquinho melhor, mas por hora você tem 2 cenários que são completamente antagônicos e que não nos animam ainda em imaginar o que eu falei antes, né, que esse fluxo de capital nos dê a benesse. Porque o que está acontecendo nesse fluxo de capital, né, como um todo é que as economias emergentes gastaram muito, né? Esse fluxo ele vai dar a chance das economias, né, voltarem a crescer. Ele vai, acho que, meio que maquiar todos os problemas fiscais, essa falta de crescimento nesse início, nessa recuperação, mas ele vai dar tempo, né, de que as economias façam o trabalho de casa. À medida que a gente está largando para trás, quer dizer, sequer tem, né, as 2 casas aprovadas, você está nessa briga política gritante aí do presidente com governadores, com o ex-presidente da Câmara, quer dizer, todo dia você acorda com esse tipo de coisa. A gente não tem uma visibilidade, ainda mais o gringo, né, que fica um pouco lá fora, é menos ainda. Então, assim, eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de leitura sobre essa parte política um pouco mais à frente. Eu sigo ainda mais pessimista, como você viu, né, para o Brasil, por conta disso tudo. É óbvio que se clarear, né, a gente tem toda da classe emergente, é a pior moeda, é a bolsa, né, o EWZ apanha dos emerging markets de longe, é a pior moeda do mundo, principalmente contra seus pares, então não tem nem comparação com países muito piores, né, efetivamente, que a gente. Então, assim, você tem um espaço, né, para ativo, recuperação de ativos gigante. A gente tem a curva, né, de juros mais inclinada do mundo. Então, assim, você tem uma capacidade de absorver recursos gigante e com prêmio de risco, mas precisa fazer o trabalho de casa. Por enquanto, dormiu umas 10 horas, 12 horas por noite, mais ou menos. A frase que eu aprendi com um amigo lá atrás, e que para mim eu espelhei isso, enquanto o vento está forte, até a galinha voa. Então, assim, o vento está muito forte, né, no global, principalmente para a classe de emerging market, então a gente está ali, está voando, né? A bolsa subindo, pelo menos a gente é comparativamente menor, mas o pior, mas a gente valorizou aí nos últimos, tanto as 3 classes grandes de ativos no Brasil valorizaram marginalmente aí nesse início do ano, apesar de estar rateando agora no final. Então, o problema grande é se esse vento parar. E aí sim a gente vai afundar. Então, enquanto esse vento estiver forte, a nossa galinha tem uma chance de aprender aí, né, a dar pelo menos alguns saltos mais longos. Até lá... Eu não posso falar aqui a versão original da frase equivalente a essa que você falou, mas os jogadores de truco sabem bem que um burro carregado de açúcar, todas as suas partes são doces. Eu não posso falar o termo original, senão o pessoal da Nucleopar aqui me tira do ar. Essa vai ser o último bate-papo e eu adoro, porque eu sou um tagarela, como vocês podem ver, né? Eu adoro esse bate-papo aqui. Deixa eu fazer aqui uma provocação, né? Se nós conseguirmos avançar nessas reformas, porque historicamente o que a gente percebe é que o Brasil ele nunca evolui muito por mérito próprio, né? É muito mais uma imposição da realidade, porque a realidade ela não é flamenguista, não é corintiana, não é cristã, nem é budista, ela se impõe, né? Então, a realidade é mais ou menos como aquele cara que está doente, está com sinal, não vai para o hospital, até a hora que ele vai, nem que seja carregado. Você não acha que essa situação inédita, né, de um déficit público tão elevado como o nosso não pode fazer com que essas reformas, por força da realidade, possam avançar e, aí, avançando, a gente poder tirar proveito desse cenário que você tão bem descreveu, que a gente só precisa fazer um pouquinho da nossa lição de casa? Marcelo, acho que isso é torcida, né? Na verdade, assim, até olhando para a história, sempre a classe política como um todo, ela se mexe muito quando isso acontece. Então, eu até te diria que se os mercados estivessem piores, talvez a gente tivesse uma chance maior, né, de estar vendo, né, um movimento da classe política para salvar. Mas, por hora, você vê a Bolsa fazendo, né, novos highs,
a moeda mais ou menos ali estabilizada, ainda que muito desvalorizada, mas mais ou menos estabilizada, juros ainda muito baixos. Então, assim, eu acho que, por hora, não tem aquela pressão política, pressão da população para que a classe política se mexa e faça o trabalho, né, de salvar o país aí. Né? Nenhum julgamento de valor sobre o que foi feito. Eu não queria estar naquela cadeira, no auge, nas cadeiras, né, tanto do Executivo quanto do Banco Central, no auge lá da pandemia. É muito difícil você lidar com aquilo. Olhando de hoje, as coisas foram muito exageradas, tanto na parte monetária quanto na parte fiscal. Podia ter sido, talvez, um pouco mais smooth, mas, de novo, é um negócio extremamente novo e a gente não sabia. Foi feito, o estrago está feito. Como você falou, a gente está no limiar, né, do nosso fiscal, literalmente no limiar, não tem espaço para mais nada. Então, mas eu ainda não vejo, né, principalmente por essa guerra que existe, né, contra essa divisão que existe na população, eu ainda não vejo a classe política naquele afã de mudar alguma coisa, porque está tudo, né, existe uma pressão popular, existe uma pressão de ativo, o país está desmoronando. Eu acho que, por hora, essa pressão não existe. Eles estão muito mais preocupados ainda, né, com os seus mandatos, com os seus estados, suas prefeituras, enfim. Eu acho que ainda não está naquela hora que tá piorando muito, vamos precisar agora todo mundo fazer aqui alguma coisa, como a gente já viu que foi, né, várias vezes a classe política se mexeu dessa maneira. Eu acho que ainda não está nesse ponto, né? Precisa piorar um pouquinho para melhorar. Para poder melhorar, né? Então, é difícil, né? É ruim, até porque a gente está vivendo num grau de volatilidade gigante, nossa moeda é um negócio de louco. Então, assim, infelizmente, talvez tenha que piorar para a gente poder ver essa movimentação. Não é o nosso cenário base por hora. Bom, então é muito bom conversar com você, e não é por acaso que você é gestor, porque as missões dos gestores são duas, né? Proteger o principal e gerar alfa. Então, um bom gestor é, antes de tudo, um cara prudente e que prefere ter sinais mais claros para poder tomar risco. Paulo, deixa eu passar a bola aqui para você antes da gente encerrar o nosso bate-papo, porque quando o bate-papo é bom é assim mesmo, né? O tempo passa e a gente nem percebe. Eu vou falar para vocês assim, né? Cada oportunidade que eu tenho de me deparar com os profissionais de mercado que têm nos prestigiado com a sua presença é um momento de grande prazer para mim, porque é sempre um momento de aprendizado, é sempre um momento de estar percebendo um mesmo cenário sobre outras perspectivas. E você, Paulo, tem uma posição privilegiadíssima, né? Você é um profissional super conhecido no mercado, né? 10 entre 10 assessores de investimento conhecem você, né? E por conta disso você está conversando e ouvindo todo mundo. Obviamente, fazendo parte da Arx, assim como o Duda, não tenho dúvida que vocês compartilham de uma mesma perspectiva, mas eu queria pegar aí uma última impressão sua em relação a esse cenário geral aí, conforme o Duda bem descreveu. Cabe algum otimismo? É melhor a gente ficar com a nossa barba de molho? Acho que o grande ponto que o Duda está falando desse cenário político é que a gente não consegue controlar, né? Porque o cenário externo, de certa forma, a gente, com tudo que está acontecendo, com todas as sinalizações que estão acontecendo, você consegue dizer que você vai ter, no determinado, uma liquidez abundante, você pode ou não ter uma inflação, como é que o Banco Central vai agir. E na hora que você tem alguma coisa que é difícil a gente saber até que ponto... Porque no final do dia, o Duda foi feliz quando ele fala assim, o político ele não está muito mais preocupado ali em se manter no cargo do que propriamente pensar como vai fazer o melhor o Brasil. Infelizmente é isso, né? E o que a gente está olhando, isso é uma incerteza muito grande, é difícil, e pode mudar todo o curso, né? A gente já viu esse filme antes, né? Se você olhar quando a gente teve lá atrás, no início da década, a gente teve essa questão toda do preço do commodity subindo, também a gente acabou não aproveitando tanto. Você entra na maré, né? Mas, na realidade, você não como deveria. Se a gente, até o Duda explorou um pouco a questão, assim, o dinheiro está vindo para o Brasil muito em função de ETFs, né? Então, entra fluxo, mais até do que estão escolhendo o Brasil e tudo. E quando a gente fala dos ETFs de emerging market de uma forma geral, o Brasil tem 4%, né? Não é nada, né? Você tem China, só China são 60%. E você tem aí a Ásia, que é uma parte muito grande. Se o Brasil tivesse... E aí, assim, juntamente, nesse momento que a gente está vendo de América Latina, não ajuda, né? Porque você tem a questão da Argentina, você tem a questão do Chile, você tem... Peru teve 3 presidentes no mês. Então,
você tem uma estabilidade muito grande e que na hora que a gente não tem também uma estabilidade no Brasil no sentido das reformas acontecerem, de fazer o que é preciso para construir um Brasil melhor. Porque assim, acho que o maior problema do Duda está acabando aí com os cabelos, eu já não tenho, mas ele já está no final, e fica naquela discussão, rompe o teto ou não rompe o teto? Você não sabe nem para que lado a gente vai. Cada dia tem uma novidade nova, não, cada dia tem uma notícia nova, e aí você fica naquela como você ser totalmente otimista. Agora, por outro lado, o que a gente está vivendo contra o fluxo, não tem muita... Está vindo muito dinheiro e vai continuar vindo muito dinheiro, né? Você tem agora esses 2 tri a mais, um excesso, um crescimento absurdo de M2 no mundo todo, você pega nos Estados Unidos, então o dinheiro tem que ir para algum lugar, né? E normalmente vai para commodities, né? Então, isso aí. Nesse tipo, e o Brasil é beneficiado. Como a gente aprende no mercado, né? O mercado erra, mas é soberano, né? Bom, Duda, Paulo, cara, que prazer enorme ter podido ter vocês por aqui. Assim, eu espero que essa seja a primeira oportunidade de outras que se repetirão. Assim, Duda, você foi muito feliz nas suas colocações, trouxe uma perspectiva muito rica para a gente. O Paulo, como eu disse, figura super conhecida do mercado, também colaborou muito. Acho que vocês fizeram não só um bom desenho do cenário global e doméstico, mas também nos trouxeram e nos apresentaram a Arx, que é uma casa realmente destacada, uma das principais gestoras independentes que a gente tem aqui na nossa plataforma, na nossa parceria com a XP, que nós indicamos para os nossos clientes. Então, assim, eu quero, em meu nome pessoalmente, como eu disse, eu estou aqui num parque de diversões, eu adoro isso aqui, né? E em nome da nossa equipe aqui da Nucleopar Investimentos, agradecer a disponibilidade de vocês. Marcelo, em nome da Arx, assim, a gente também agradece, a gente gosta de participar, é muito importante para a gente estar trocando ideia, estar até passando o que a gente está pensando, como está até se posicionando nos fundos, isso é super importante, pode contar com a gente sempre. Muito obrigado. Eu faço do Paulo as minhas palavras, Marcelo, muito obrigado, e estamos abertos para quando você precisar, a gente vai estar aí. É isso aí, meus amigos. Eu não sou tão craque assim, sei que passei umas bolas meio quadradas aí para vocês, mas valeu mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço e que 2021 se revele ao longo do tempo aí uma grata surpresa para todos nós, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Muita saúde para todo mundo, né? Obrigado. É isso aí, valeu, amém. Um abraço.